Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e chegou ao fim deste domingo a primeira rodada dos quadrangulares do Campeonato Brasileiro da Série C. E tivemos aí um resultado aí surpreendente, não tanto pela vitória do time em si, mas pela elasticidade do placar. O Manaus aí mandou as favas, a melhor campanha do Grêmio Novo Horizontino na primeira fase da Série C e jogando lá em Manaus disparou um 5-0 para cima do time paulista, hein? No outro jogo deste domingo, Criciúma e Paysandu não saíram do 0-0 e o Criciúma aí se mantém invicto jogando dentro dos seus domínios. E é sobre esses dois jogos que eu vou falar a partir de agora nesse vídeo aqui. Vou começar falando do jogo que começou mais cedo, né, o que teve essa goleada aí, e depois falo sobre o jogo Criciúma e Paysandu. O fato curioso é que o Manaus foi o único time mandante que não contou com torcida nessa primeira rodada da Série C e foi o único mandante que venceu, né? Fato curioso esse dessa primeira rodada aí. O Manaus lamentou não poder contar com torcida nessa primeira rodada, porém, né? Dentro de campo isso não fez diferença e o time aí meteu um 5-0 para cima do Grêmio Novo Horizontino. Esse jogo foi disputado lá no estádio da Colina. A Arena da Amazônia está sendo preparada para o jogo da Seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Jogo da Seleção Brasileira que terá público, né? Então fica aí a pergunta, por que o jogo da Seleção Brasileira terá público e o do Manaus não pôde ter, né? Quem for aí de Manaus e do Amazonas aí, quiser responder aqui nos comentários, eu agradeço, né? Que eu ainda não levantei a razão aí de um jogo poder ter torcida e o outro não. Mas falando do jogo em si, o Grêmio Novo Horizontino era a melhor equipe aí da primeira fase, né? Inclusive eu já falei disso aqui em vídeos anteriores. E o time havia tomado 10 gols ao longo de todo o campeonato, sendo 6 gols sofridos de pênalti. Ou seja, com bola rolando, o Novo Horizontino tinha tomado apenas 4 gols em 18 jogos. E tudo isso aí foi por água abaixo na tarde deste domingo. E a equipe do Manaus aí acabou fazendo mais do que isso, né? Fez 5 gols com bola rolando e largou aí na frente nesse grupo D, né? Tem que guardar bem aí a nomenclatura agora dos grupos, né? Esse jogo foi válido pelo grupo D. E o Manaus, o técnico Evaristo Pisa, né? Ele resolveu mexer no time, né? Ele fez aí 4 alterações no time titular. Então eu vou passar aqui as escalações das equipes e na sequência passo aí para vocês essas alterações que ele fez no time. O Manaus começou jogando com o goleiro Matheus Inácio, uma das novidades aí do Evaristo Pisa. Na defesa, o Igor na lateral direita, o Luiz Fernando e o Marcelo Augusto na dupla de zaga e o Ronael na lateral esquerda. O meio de campo teve o Gilson, depois entrou o Guilherme Amorim, o Júlio Rushi, uma das novidades no time titular, depois no lugar dele entrou o Derlan, e o Gabriel Davis, depois no lugar dele entrou o Douglas Lima. Na frente, o Anderson Paraíba, depois entrou o Guilherme Pira, o Denilson e o Rafael Lucas, depois entrou o Daniel Costa, o técnico Evaristo Pisa. O Novo Horizontino, escalado pelo técnico Léo Condé, entrou em campo com o Giovani no gol, a defesa formada pelo Lucas Mendes, depois entrou o Douglas Baggio, Edson Silva, Bruno Aguiar e Heverson, depois entrou o Guilherme Lazzaroni. No meio de campo, o Adenilson, depois entrou o Anderson Rosa, o Barba e o Danielzinho. Na frente, o Cléo Silva, depois entrou o Michel Douglas, o Guilherme Amorim, depois entrou o Guilherme Torrão o Wellington Torrão entrou depois, e o William Lepo. Esse foi o trio de ataque aí do Grêmio Novo Horizontino. A arbitragem desse jogo veio do Paraná, né? O trio de arbitragem veio do Paraná. O José Mendonça da Silva Júnior apitou e ele teve como assistentes o Bruno Bosquilha e o João Fábio Machado Brichiliari, os 3 do Paraná. Já o árbitro de vídeo, que aliás a arbitragem de vídeo que foi aí, que é a novidade dessa primeira rodada da Série C, gerou discussão. O árbitro de vídeo desse jogo foi o Rodrigo Cavalhais de Miranda, do Rio de Janeiro. Então esse aqui foi o árbitro de vídeo. E agora eu vou falar para vocês então as mudanças aí que o Evaristo Pisa fez no time do Manaus. O Evaristo Pisa mexeu no gol, né? Colocou o goleiro Matheus Inácio no lugar do Gleibson. Na lateral direita, o Igor entrou no lugar do Edivan. O Júlio Rushi ganhou a vaga no meio de campo no lugar do Derlan. E na frente, o Anderson Paraíba ganhou a vaga do Daniel Costa. Então essas foram as 4 mudanças protagonizadas pelo Evaristo Pisa,
que, né, pelo menos nesse jogo deram resultado. Só que no começo do jogo, quem começou bem foi a equipe do Grêmio Novo Horizontino, e logo aos 4 minutos criou aí a primeira grande oportunidade, quando o goleiro Matheus, né, estreando como titular, teve que trabalhar num chute aí do Cléo Silva. Aí com o passar do tempo, o Manaus foi equilibrando as ações, foi criando as boas oportunidades, e o primeiro lance assim de discussão da partida saiu ali por volta dos 38 minutos, quando o pessoal do Manaus reclamou de uma penalidade numa chegada do Bruno Aguiar em cima do Rafael Lucas. O árbitro de vídeo, né, sequer foi acionado. Então o pessoal lá do Manaus, né, comissão técnica, os diretores, tinha muita gente da diretoria do Manaus nas arquibancadas, eles reclamaram muito, questionando o porquê o árbitro de vídeo não foi acionado nesse lance tanto quanto duvidoso, né? Mas o lance seguiu, e aí eles tiveram também pouco tempo para reclamar, porque aos 46 minutos o Gabriel Davis, assim, num chutaço de fora da área, marcou um golaço, fazendo aí 1-0 para o Manaus nos acréscimos do primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Léo Condé resolveu já mexer no intervalo e botando o time para frente. A equipe respondeu bem, né? Começou assim como foi o primeiro tempo, começou o segundo tempo também pressionando, também criando boas oportunidades, porém parou ali nas mãos do goleiro, do novo titular aí do Manaus, o goleiro Matheus Inácio, né? O goleiro aí fez pelo menos aí 3 grandes defesas quando o jogo ainda estava 1-0, e numa dessas descidas do Grêmio Novo Horizontino, abriu-se espaço atrás, né? E aí o Manaus chegou ao segundo gol que foi marcado pelo Rafael Lucas, né? Logo aos 9 minutos do segundo tempo. Aí com 2-0, o Novo Horizontino foi para frente de vez, né? O Léo Condé resolveu mandar o time para frente de vez, abriu mais espaços, trocou, né? Colocou mais jogadores ofensivos. O Evaristo Pisa também mexeu na equipe, e as mexidas do Evaristo Pisa surtiram mais efeitos do que as do Léo Condé, né? Tanto que o Lucas Silva, que tinha entrado, né? Foi uma das alterações aí do Evaristo Pisa, marcou 2 vezes, foi em 2 lances de contra-ataque. E para fechar o placar, o Guilherme Pira, outro que também tinha entrado no decorrer do segundo tempo, já fechou o 5-0 já no final do segundo tempo. E o Manaus aí sai na frente, pelo menos no saldo de gols, né? O Manaus sai na frente aí nesse grupo D, né? Esse daqui é o grupo D. O próximo compromisso do Manaus agora na Série C do Campeonato Brasileiro será no sábado, dia 9, às 17 horas, contra o Tombense, lá em Tombos. Vai ser o duelo de líderes, hein? Vai ser os dois times aí que venceram na primeira rodada. O Tombense venceu o Ipiranga fora de casa por 1-0 no sábado. Então esse jogo aí vai ser o duelo de líderes desse grupo D. Já a equipe do Grêmio Novo Horizontino joga no mesmo dia, só que às 19 horas, quando recebe o Ipiranga lá no Jorge Ismael de Biase. Esse jogo aí também tem caráter decisivo, porque quem perder esse jogo vai ficar numa situação já muito delicada na briga pelo acesso, né? Principalmente a equipe do Grêmio Novo Horizontino, que depois de tomar uma goleada fora de casa, se tropeçar em casa, vai ficar aí numa situação difícil. O Ipiranga também, né? O Ipiranga já acabou perdendo aí seu primeiro jogo em casa, busca lá em Novo Horizonte a sua recuperação. Então, esse foi o primeiro jogo da tarde, né? 5-0 pro Manaus. Manaus aí largando então na frente desse grupo D. E na sequência tivemos então o jogo que fechou a rodada, que foi Criciúma e Paysandu. O Criciúma é o melhor mandante aí dessa Série C. Em 9 jogos que ele fez no Heriberto Wilson, ele venceu 8 e empatou 1, né? Está invicto em casa. O que pesa contra o Criciúma é exatamente a sua campanha fora de casa. Fora de casa o Criciúma não tem tido bom desempenho. E o Paysandu, que ao longo da primeira fase da Série C, ele conseguiu melhores resultados jogando fora da Curuzu, principalmente quando ainda estava lá com o outro treinador, o treinador que antecedeu o Roberto Fonseca. Então o Paysandu vem aí de bons resultados fora de casa. E o empate aí acabou ficando de bom tamanho para o Papão, que já soma um ponto aí na abertura da segunda fase. Já o Criciúma, né? O Criciúma agora, se quiser pensar no acesso, além de continuar fazendo valer a sua força em casa, mas vencendo os 2 jogos que ainda fará lá, vai ter que correr atrás dos pontos perdidos contra o Paysandu fora de casa, o que tem sido aí um problema, como eu falei, para a equipe do Criciúma. O Criciúma que não conseguiu bons resultados jogando fora de casa na primeira fase. Passar aqui os detalhes do jogo para vocês, passar aqui as escalações das equipes. O Criciúma entrou em campo com o goleiro Gustavo, a defesa formada pelo Alemão, pelo Rodrigo,
pelo Marcel e pelo Helder. No meio, o Dudu Vieira, depois entrou o Renan Areias, o Eduardo, depois entrou o Dudu Figueiredo e o Arilson, depois entrou o Léo Costa. Na frente, o Enan, depois entrou o Marcão, o Felipe Matheus, depois entrou o Maranhão e o Silvinho. O Paysandu entrou em campo com o goleiro Victor Souza, a defesa formada pelo Leandro Silva na lateral direita, depois entrou o Ratinho, o Perema e o Denilson na zaga e o Diego Matos na lateral esquerda. O Paulo Roberto, depois entrou o Jonathan, o Robinho, depois entrou o Marlon, o Marino, o José Aldo e o Rildo, depois entrou o Luan Santos, formaram ali o meio de campo. Daí na frente, adiantado, jogou o Derlei e depois entrou o Rafael Grampola. A equipe de arbitragem dessa partida veio do Rio de Janeiro, o trio de arbitragem. O Alexandre Vargas Tavares de Jesus apitou e ele teve como assistentes o Carlos Henrique Alves de Lima Filho e o Thiago Rosa de Oliveira. O árbitro de vídeo foi o Marco Aurélio Augusto Fazencas Ferreira de Minas Gerais. Então essa aqui foi a equipe de arbitragem que trabalhou nesse jogo Criciúma 0, Paysandu 0. No primeiro tempo, né, o jogo aí foi sem grandes oportunidades criadas. O Criciúma deu mais ritmo de jogo, foi ligeiramente melhor que o Paysandu, né, mas as equipes levaram mais perigo à meta adversária no segundo tempo. O Paysandu aí teve uma grande oportunidade de abrir o placar aos 9 minutos, né, quando o volante Marinho ficou cara a cara com o gol, acabou chutando para fora. E o Criciúma, a melhor chance do Criciúma, né, que finalizou pouco no segundo tempo. A grande oportunidade do Criciúma no segundo tempo foi aos 38 minutos, um chute de fora da área do Maranhão, que o goleiro do Paysandu teve que dar um tapinha para desviar. Então, esse jogo do Criciúma e Paysandu teve menos lances de perigo, menos emoções do que foi a partida anterior entre Manaus e Grêmio Novo Horizontino. Com o resultado, o Ituano agradece esse empate, né? O Ituano é o líder aí dessa chave C com 3 pontos ganhos, seguido do Criciúma e do Paysandu que tem 1 ponto e o Botafogo da Paraíba tá zerado ainda. O Criciúma volta a jogar no próximo domingo contra o Ituano às 16 horas, lá no estádio Novelli Júnior em Itu, né? Lembrando que recentemente essas equipes se enfrentaram em Itu, né? Foi 3-0 pro Ituano e teve aquele lance curioso, né? Aquele lance que os dois goleiros, né? Os goleiros das duas equipes foram expulsos ao mesmo tempo após se envolverem numa confusão. O Paysandu só vai jogar na segunda-feira, esse jogo inclusive seria no domingo, né? Passou para segunda-feira. Ele vai jogar contra o Botafogo às 8 da noite lá na Curuzu. E o Paysandu aí vai tentar quebrar essa escrita aí, que o Paysandu acabou tropeçando nos 2 jogos da primeira fase contra o Botafogo. Agora o Paysandu vai tentar dar o troco aí nessa fase de quadrangular em cima do Belo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer eram essas. E deixa aqui nos comentários aí o que vocês acharam dessa sapatada que o Manaus deu em cima do Grêmio Novo Horizontino. Eu, particularmente, eu achava que o Manaus poderia perfeitamente vencer o Grêmio Novo Horizontino jogando em casa. Só que talvez nem o mais fanático torcedor do Manaus tenha imaginado que fosse dessa forma aí, um 5-0 com autoridade. Então, deixa aqui nos comentários se esse resultado surpreendeu vocês ou vocês já esperavam algo do tipo. E do jogo Criciúma e Paysandu, vocês acham mesmo que foi um bom resultado do Paysandu? Somar 1 ponto fora de casa contra um adversário que é muito forte jogando em casa, que não perdeu jogando em casa? E vocês acham que o Criciúma, que tem um desempenho ruim fora de casa nessa Série C, vai conseguir buscar esses pontos, né, recuperar esses pontos longe do Heriberto Ilse? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!